tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia! Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos estudar as regiões e as divisões geográficas do Brasil. Isso que nós vamos estudar. Mas antes, eu gostaria de pedir para que vocês comentassem aqui embaixo eu vi e o nome de vocês, certinho? É bem importante que vocês coloquem o nome de vocês, para que a prof saiba que vocês estão assistindo, certo? Combinado? Bom, então vamos lá. Outro recadinho importante antes. Se você não é inscrito no canal, te inscreve no canal para que vocês possam receber na hora que a prof botar o vídeo. Você recebe uma notificação sobre o vídeo que a prof colocou, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a prof colocou lá no sistema as páginas do livro que nós vamos estudar. Nós vamos estudar então o livro de Geografia, a páginas 32, 33, 34 e 35. Nessas páginas, pois então, essas páginas é o capítulo 3 do livro de Geografia, vou mostrar para vocês. São essas páginas aqui, essa aqui e essas aqui, que a prof vai dar uma explicação agora. Certo? Vamos lá então. Nessas páginas fala um pouquinho sobre a região e como é que ela é dividida. E fala também sobre duas coisas bem parecidas, que é região e regionalização. São essas duas palavrinhas que são bem parecidas, mas que têm funções diferentes, certo? Então a prof colocou aqui no quadro para ficar mais fácil para vocês entenderem o que significa cada uma delas. Então região é porção de superfície terrestre, é uma parte da superfície de um país ou continente. Então isso é uma região, quando é uma parte de uma superfície, tá? Regionalização é uma divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes. Então aqui já é uma subdivisão, ela já tem que ter uma característica semelhante daquele local para ser uma regionalização, certo? Então aqui é uma parte que é dividida da superfície, que é dividida. Aqui já é uma parte geográfica que é dividida em porções que tem características semelhantes, tá certo? A prof trouxe também aqui para vocês o que é o IBGE, porque o IBGE é que tem essa função de dividir as regiões do Brasil. Então, o que significa IBGE? É uma sigla, tá? E o que significa essa sigla? Eu trouxe para vocês aqui. Ó, IBGE, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, por isso que é IBGE, ó, o I de Instituto, o B de Brasileiro, o G de Geografia e o E de Estatística. Certinho? Então, isso significa a sigla IBGE, que é o que faz a divisão do Brasil hoje, certo? O IBGE, então, dividiu o nosso mapa brasileiro em regiões. Então, nós temos algumas regiões. Ele dividiu como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São essas regiões que ele dividiu o Brasil. Agora, a prof vai colocar na tela para vocês o mapa que foi dividido o Brasil e vai explicar cada um para vocês, tá certo? Então acompanha comigo agora aqui na tela. Nós temos então ali, lá embaixo, começando lá pelo Rio Grande do Sul, onde é a nossa terrinha, nós temos então que faz parte da região sul. Nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina e Paraná. Esses três estados fazem parte da região sul. Depois nós temos a região sudeste, que é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa região faz parte do sudeste. Depois nós temos um pouquinho do lado a região centro-oeste, que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, que tem ali o Distrito Federal do ladinho também. Depois nós temos a outra região subindo um pouquinho, que é a Nordeste, que ela está representada por verde ali. Nós temos daí
a Bahia, nós temos Piauí, Maranhão, depois nós temos ali em cima, bem ali em cima, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Nós temos ali ó, várias capitais ali bem juntinhas. Vários estados bem juntinhos, bem coladinhos um no outro. Depois nós temos lá em cima a região norte. A região norte, então, fica pelos estados Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Então nós temos ali, a Prof leu para vocês, as regiões do Brasil, que são a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Depois nós temos ali também sinalizados as capitais, a capital do país e nós temos a capital do estado, de cada estado tem a capital. Então a Prof vai voltar ali embaixo, no Rio Grande do Sul, acompanha com a Prof, que a Prof vai ler a capital e o que é o estado. Vamos lá ler então a capital e o estado. Vamos lá. Rio Grande do Sul, que é o estado, a capital é Porto Alegre. Santa Catarina, a capital é Florianópolis. Paraná, a capital é Curitiba. Essas são a região sul. Agora nós vamos ver da região sudeste. A região sudeste nós temos então São Paulo, com a capital São Paulo. Nós temos o Rio de Janeiro, com a capital Rio de Janeiro. Nós temos Minas Gerais, com a capital Belo Horizonte. E nós temos Espírito Santo, com a capital Vitória. Depois nós temos ali a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste nós temos então Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande. Nós temos Mato Grosso, com a capital Cuiabá. Nós temos então o estado Goiás, com a capital Goiânia. Nós temos ali o Distrito Federal, que é a capital do país, que é Brasília. Ó, pode ver que ele está sinalizado com amarelo. Ó. Ali, então, é Brasília, o Distrito Federal, tá? Fica ali. Depois, nós temos, essas são as do estado, o estado da região Centro-Oeste. Depois, nós temos ali a região Nordeste. A região Nordeste tem como estado Bahia e capital Salvador. Depois nós temos Piauí com a capital Teresina. Depois nós temos Maranhão com a capital São Luís. Depois nós temos o Ceará com a capital Fortaleza. Depois nós temos Rio Grande do Norte com a capital Natal. Depois nós temos Pernambuco com a capital João Pessoa. Depois nós temos ali... Ah, não! Falei errado. Nós temos Paraíba com a capital João Pessoa e Pernambuco com a capital Recife. Depois nós temos Maceió com Alagoas e nós temos ali Sergipe com Aracaju, tá? Tá bem juntinho ali. Depois nós temos a região norte. Na região norte nós temos então Tocantins com a capital Palmas. Nós temos Pará com a capital Belém. Nós temos o Amapá com a capital Macapá. Nós temos Roraima com a capital Boa Vista. Nós temos Amazonas com a capital Manaus. Depois nós temos lá do ladinho o Acre com a capital Rio Branco. Depois nós temos Rondônia com a capital Porto Velho, certo? Pois então, a Prof leu para vocês ali no livro, tem esse mapinha e trouxe para vocês aqui no vídeo este mapa que são as regiões do Brasil, como que o IBGE dividiu as regiões do Brasil, quais são os estados e quais são as capitais. É muito importante que vocês saibam os estados que compõem o Brasil e as capitais de cada estado, certo? Então a Prof vai fazer nas próximas aulas atividades sobre estado e capital, tá bom? Vamos ali para o livro agora? Ali no livro, na página 33, tem uma pergunta que é para observar esse mapa que a Prof acabou de mostrar para vocês,
ali do número 1, que fala sobre observar a tabela da página. Na número 1 fala sobre observar a tabela da página número 32. Desculpa, não é a de cima, é a da página 32. Que fala ali sobre a população e suas regiões. Então nós temos ali a região de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E nós temos ali a população de habitantes, tá? Então ali ele pergunta ali, ó, qual é a maior população, qual que é a região mais populosa. Então vocês vão olhar ali e vão responder, tá? Ali vai perguntar também no número 2, qual a região com maior número de unidades federativas? Né? O que é unidade federativa? Vocês lembram? Nós já estudamos isso daí. Uma unidade federativa é o quê? São os estados, né? Então, o que é uma unidade federativa? Responde lá. Depois da página 32, nós vamos ter ali as grandes regiões do Brasil. Ali está explicando um pouquinho sobre cada região, sobre a região norte e a característica dela, né? Que ela ocupa metade do território, ali está explicando. Depois nós temos a região nordeste, um pouquinho da explicação dela, como é que foi dividida ali, por que foi dividida as características. Depois a região centro-oeste, região sudeste, a região sul, tá bom? Tá bem explicadinho ali para vocês. Depois na outra página, na página 35, fala assim, ó, uma outra regionalização e as regiões geoeconômicas, tá? Então aqui fala sobre uma outra subdivisão, tá bom? Nesse mapa da página 35, que vai aparecer na tela aí para vocês agora, é um mapa que fala assim, ó, mapa brasileiro das regiões geoeconômicas. Então ali fala sobre a Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, depois a capital do país e a capital dos estados também está sinalizada. Então este mapa, que é um mapa sobre as regiões geoeconômicas, também dividida pelo IBGE, tá? Nesse mapa fala um pouquinho sobre as atividades econômicas e o processo histórico de ocupação das diferentes porções de estados geográficos. Ali nós temos então a Amazônia, Nordeste, Centro-Sul e as capitais, a prof vai ler para vocês. Então, a que faz parte da Centro-Sul é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, é isso, tá? Pode ver que ele pega mais ou menos a metade do outro já, tá? O prof vai ler só as capitais que estão praticamente cheias ali. Depois nós temos então Nordeste. A parte Nordeste, então, vem com as capitais Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. São esses estados que compõem a região ali subdividida economicamente Nordeste. Depois nós temos a parte da Amazônia, que fica então Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão. Então nós temos essas divisões. Observem bem o mapa, que ele é dividido de uma maneira diferente. Essa divisão é uma divisão que foi feita sobre as atividades econômicas, tá? Bem diferente do primeiro mapa, ok? É só para que vocês saibam como é que funciona a atividade econômica nesses estados, certo? Depois vão ter ali as capitais também, mas a prof não vai ler de novo, porque a prof já leu no mapa anterior, tá bom? E a prof quer que vocês gravem, é muito importante que vocês gravem o mapa anterior. Esse mapa é para que vocês saibam como é que funciona a atividade econômica, mas a prof quer que vocês lembrem e saibam das regiões do primeiro mapa, que fala sobre as regiões, os estados e as capitais. Isso que eu preciso que vocês entendam desse conteúdo agora, tá bom? Fixem esse conteúdo. Desse conteúdo todo que a prof passou para vocês, o mais importante são as regiões
que é ali Sul, Sudeste, Centro-Oeste, deixa eu ver de novo aqui, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. São essas regiões as mais importantes que eu preciso que vocês lembrem. Preciso que vocês saibam também as características de uma da outra. Outra coisa bem importante, eu preciso que vocês lembrem dos estados e as capitais. Certo? Certinho? Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham uma excelente aula, um excelente estudo e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!